Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Eu tenho uma palavra de Deus para falar aos irmãos e me alegra muito porque Deus tem sido muito bom para nós. E eu quero dizer nesta noite sobre um tema, o que Deus tem falado comigo. Qual é o tema, irmãos? O que Deus tem falado comigo. Irmãos, eu vou dizer uma coisa bem sincera. De todos, e a maioria de muitos cristãos, hoje na atualidade, são tantas coisas acontecendo, que às vezes a gente toma decisões que não eram para nós tomarmos. Se devemos comprar, se devemos vender, se devemos fazer, se devemos correr, se devemos parar. E o meu medo nesse tempo é nós estarmos indo numa direção que Deus não determinou, que Deus não falou, que Deus não orientou. Por que você fez isso? Porque eu acho. Se você pegar algo, se você pegar um copo desse daqui e pedir para cada um aqui definir esse copo, cada um vai ter uma interpretação, uma leitura, algo que ele pensa desse copo. Muitos de nós estamos vivendo, por exemplo, Ana Sebastiana alugou a casa dela. Que dia que Deus mandou você alugar a tua casa? Não, isso que eu estou dizendo, é isso, esse não dá tempo. Às vezes a gente faz as nossas ações e depois a gente fica tendo que orar para Deus resolver. Se eu nem perguntei para ele se eu devia fazer. Quer ver? Josué, no capítulo 1, Josué estava sentado e Deus tinha falado assim: olha, Moisés, você vai subir para ver a terra prometida e você não vai entrar, você vai morrer lá no monte. Você não vai chegar a entrar. E ele queria entrar. Pô, já tinha dado uma dela toda aquela caminhada, um pouco difícil. Na hora de comer o bolo, Deus fala assim: tu não vai comer o bolo. Sabe por quê? Porque eu mandei você falar para a rocha para ela sair água, e você ficou nervoso com o povo e deu duas pauladas na... É lógico que é tipologia de Cristo, que é a rocha e tal, mas convém, ele fez, mas não fez do jeito que Deus queria fazer. E é isso que eu digo: qual é o problema? O que Deus tem falado conosco? Para falar com a rocha, isto é, falar algo de uma maneira assim, parece louca. Fala com uma água, para a rocha liberar água. Mas como é que rocha vai dar água? A gente já viu água sair de poço, de cano, de torneira, mas da pedra. Então Deus às vezes manda a gente fazer umas coisas inacreditáveis que Deus podia fazer aquilo. Só que Deus não mandou ele bater. Esse acrescentamento, esse acrescentar naquilo que Deus não mandou ele fazer, é que é perigoso. Está entendendo, irmãos? Às vezes Deus manda eu fazer algo, mas eu faço, mas faz do jeito que eu quero. Esse acrescentamento nosso sempre é prejudicial. Porque quando eu faço, diga assim comigo, quando eu faço aquilo que Deus manda, Deus é honrado e dá certo. Então Deus, aqui em Josué, no capítulo 1, não vou falar sobre Josué, mas eu quero dizer o que Deus tem falado com a gente. As decisões que nós estamos tomando, todos os dias nós precisamos tomar uma decisão, e irmãos, às vezes tomamos decisão sem perguntar a Deus, sem orar a Deus. Eu vou naquele impulso, eu quero fazer isso, por isso que a gente fica dando cabeçada para tudo quanto é lado. A gente não pergunta a Deus onde Deus quer que a gente fique, onde Deus quer que a gente faz. Entende? Esse é o motivo das vezes a gente errar tanto. Mas no capítulo 1, no versículo 2, ele fala assim: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e esse povo,
dou aos filhos de Israel. Todo lugar que você pisar com a planta dos teus pés, tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol, será vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Então, muito bom aqui saber que Deus era com ele. O que Josué fez? Se levantou e fez do jeito que Deus mandou. Eu acho muito lindo isso. Eu acho muito lindo para a gente e Glorinha, a gente fazer aquilo que Deus mandou a gente fazer. Quanto tempo de oração, irmã Sebastiana, a gente gasta para tomar decisões? Às vezes acontece como a irmã falou, não dá tempo. Será que ouvir Deus falar faz isso? Irmãos, se não seguirmos o que Deus quer, vai dar tudo errado. Agora vamos para outro texto. Aqui Deus mandou Josué levantar. Abra o livro de Jonas. Jonas, no seu capítulo 1, versículo 2. Nós lemos Josué 1, versículo 2. Agora vamos ler Jonas 1, versículo 2. Jonas, capítulo 1, versículo 1 e 2. Diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: que, irmãos? Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo achou ali um navio que ia para trás, pagou, pois, a sua passagem, desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, diante da face do Senhor. Então Deus mandou uma turbulência no mar lá, está aí no livro de Jonas. O que eu quero dizer para os irmãos? O que Deus falou para Josué? Levanta-te. E o que Deus falou para Jonas? Levanta-te. O que Deus falou para Josué? Levanta, porque agora você vai passar esse povo aí. Você agora é o líder. E Deus falou para Jonas: levanta e vai a Nínive. Josué se levantou e fez tudo que Deus mandou. E tudo deu certo. Jonas se levantou, mas foi contra aquilo que Deus estabeleceu. Irmãos, agora, o que a gente entende? Qual uma coisa, Rose, que a gente nota tanto em Jonas como em Josué? Eles ouviam Deus falar antes de fazer. Amém? Ponto positivo. Não posso fazer nada sem saber o que Deus quer que eu faça. Segunda coisa, Débora, eles tinham intimidade com Deus, porque não é qualquer um que ouve Deus falar. Quanto tempo faz que você não ouve Deus falar? São raras hoje pessoas que Deus fala com eles. Então, uma coisa notória: ambos ouviram Deus falar porque tinham intimidade. O problema é que hoje nós não temos gastado tempo para ter intimidade. O casal não tem intimidade, a mulher não tem intimidade com o marido porque não dá tempo. Às vezes chega cansado, trabalha o dia inteiro, não gasta tempo com intimidade. O que é intimidade? Olhar no olho do outro, é conversar, é saber como que é parar tudo para estar com o outro, para ouvir, que às vezes a gente para, mas não ouve. Intimidade é dobrar o joelho no chão, falar: Deus, fala comigo. Porque às vezes a gente está tão atarefado que a gente, Deus, blá, 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 blá,
lá, eu preciso disso, ajuda nisso. Acabou a oração. Na hora que Deus vai fazer, Deus está, na hora que Deus vai falar, eu já desliguei o telefone, eu já desliguei o meu celular. Entende uma coisa, irmão? Eu tenho um celular aqui e fico, Deus, age com a minha filha, meu Deus. Senhor, abençoa a minha esposa, Senhor. Senhor, estou precisando de dinheiro para pagar essa conta, Senhor. E na hora que eu, tá bom, Deus, tchau, hein? Não ouvi Deus falar, não deu tempo. E eu encontro tanto em Jonas. Uma outra coisa, todos os dois eram homens de Deus, porque estavam numa missão. Um ia dirigir o povo, o outro ia pregar para uma nação que seria destruída. Mas interessante pensar nisso, que eles tinham intimidade. Agora, o que pegou ali? Um ouviu o que Deus falou, entendeu o que Deus falou. Isso é importante também. A gente ouvir Deus e entender o que Ele está falando. Porque não adianta eu tentar fazer algo e não entender. Você tem que ouvir e tem que entender. Como que hoje eu consigo ouvir Deus falar? Gastando tempo com esse livro, gastando tempo com uma oração. Será que você para ver se não há um entendimento? Fala comigo pela tua palavra. Preciso ouvir uma voz. Quem aqui já não teve uma experiência, irmãos, de ouvir Deus falar através da palavra? Deus fala. Só que o que acontece, irmão? Não pode ser aquele negócio assim, igual teve um indivíduo que fala assim: Deus fala comigo, Senhor. Aí abre o texto, ele levantou e foi se enforcar. Não, essa palavra não dá não, Senhor. Manda outra. Senhor, faz igual o horóscopo, né? Deus vai falar. Aí vai, abre um texto. Aí fala, levanta e faça o mesmo. Não é isso, né, irmão? O indivíduo, eu quero ler o texto, Senhor. Mostra aí, cai no Salmo 119, o maior salmo que tem na Bíblia. Não, Senhor, isso é muito grande. Não é esse tipo de consulta, mas é você numa intimidade buscar. Então, tanto Josué como Jonas, eles ouviam Deus falar, eles tinham intimidade, Deus tinha liberdade de falar com eles. Outra coisa, eles entendiam o que Deus estava falando. Eles entendiam. Só que Josué escolheu obedecer. E Jonas, desobedecer. Quando se obedece, milagres acontecem. Quando se desobedece, eu boto um perigo até quem está do meu lado. Às vezes dá vontade assim, o irmão vai entrar às vezes no carro, só que ele não traz uma placa se ele é obediente ou ele é desobediente. Porque às vezes você entra numa furada tentar ajudar o irmão que Deus não mandou você ajudar. Às vezes a gente entra numa enrascada. Eu digo uma coisa, irmão. Eu digo uma coisa bem sincera. Uma vez eu estava com dificuldade, passando uma prova na minha vida. E um pastor amigo meu veio na minha casa com dinheiro para me dar. Eu sei que ele estava com dinheiro para me dar. Dinheiro que ia resolver o meu problema naquela hora. Ele estava com dor. Quando ele chegou para me abençoar, Deus falou com ele: não dê o dinheiro a ele. Não dê. Porque eu estou provando ele. Se você der o dinheiro, você entra na prova junto. Você está entendendo? Até para ajudar alguém. Eu preciso de Deus, posso ajudar? Posso fazer? Porque às vezes Deus não quer. Às vezes nós temos uma mania, irmão, de querer ajudar o outro, a não deixar o outro crescer. Você já imaginou que um filho olhar para o pai e falar assim: vai me dar a parte que tem aí que me cabe, porque eu vou lá, não quero mais ficar do meu lado. E o pai pegar e dar o dinheiro para aquele filho, sem falar nada: filho, não faz isso não, deixa disso não. Deixou o filho ir. Sabe por quê, irmãos? Deus não quer ninguém obrigado do lado dele. Se você não ama, como você vai permanecer? A
corda que prende o ser humano a Deus é o amor. Mas a gente fica imaginando assim, poxa, como é que Deus não falou nada? Será que Ele não se manifestou? Sabe por quê? Tem lições que a gente tem que aprender quebrando a cara. E às vezes a gente quer impedir aquela pessoa de crescer, porque faz as besteiras a gente paga, faz isso a gente paga, faz isso a gente conserta. E o que acontece? Eu pago o preço porque o outro, eu não estou deixando o outro, eu estou tirando a mão de Deus e colocando a minha. Se eu entrego nas mãos de Deus, eu tenho que confiar naquele Deus. Eu já contei que lembro de uma mãe que deu testemunho, eu vi esse testemunho dela, que ela tinha uma dificuldade muito grande com a filha, que tinha se debandado, ido para o mundo, droga, tudo que você pode imaginar de não prestar, saiu da igreja e foi para o mundão. E ela era uma guerra, era uma briga com aquela filha, a filha falava, a vida é minha, você não manda na minha vida. E ela mudou a tática, falou, Senhor, eu entrego minha filha nas tuas mãos de hoje em diante. Não vou mover mais nada, não vou brincar mais. Mãe, sua bênção que eu estou saindo aí para a noitada do sábado. Vai com Jesus, minha filha, que Jesus te acompanhe. A filha saía, ela dobrava o joelho e falou, Jesus, vai com a minha filha porque eu não posso ir. Eu não posso entrar onde ela vai com o seu pote. Ia dormir. Foi fazendo isso. Toda vez que a filha sair, não brigava não. Você vai sair, minha filha? Vai com Jesus que Jesus te acompanha. Dobrava o joelho, Jesus, vai com ela. Um dia, a filha chegou no sábado, a filha falou assim, deu hora de sair. Vai filha, você não vai sair hoje não? Não, mãe, eu não estou com vontade de sair. Mãe, tem escola dominical na sua igreja, não tem? Eu vou lá com a senhora. Ela foi para a escola dominical, aceitou Jesus, largou tudo de errado, se casou e hoje está firme. Porque a mãe resolveu deixar Deus agir. Às vezes nós estamos na frente de Deus. O que eu quero pensar é o seguinte: eu não posso impedir, porque tem coisas que a pessoa tem que quebrar a cara para aprender. Você aprendeu quebrando a cara. Às vezes a gente foi assim com os pais também. O pai falou, mãe falou, a gente, não quero que essa pessoa não. E a gente hoje paga um preço por não ter ouvido. Por não ter ouvido a orientação, ou porque não tínhamos a experiência de ouvir Deus falar. Mas Jonas se levantou e decidido a não fazer o que Deus mandou. Josué levantou-se decidido a fazer o que Deus falou. Entenda uma coisa, irmão. A missão de dirigir o povo de Israel era muito grande. Só que ele falou assim, pelas palavras que Deus falou a Josué, eu entendo para ele, eu entendo Davi, que ele falou assim, olha, mas não se preocupa não, porque eu vou estar com você, tá? Você viu como é que eu fui com Moisés? Você viu os milagres que eu fiz na vida dele? E através dele, vou fazer também com você e através de você. Eu vou aceitar. Eu sei que eu não tenho capacidade, mas ele vai me capacitar. A questão, Deus não está perguntando se você pode, mas se você está disponível para ele agir. Deus me coloca à tua disposição para ter com ele. Isso. Deus só quer alguém que se coloque na brecha, que se esteja disponível, porque o resto é ele que vai fazer. Os mistérios manda ele que faz. Amém, irmãos? Mas o que aconteceu com os ninivitas? O que aconteceu com Jonas? Jonas simplesmente se levantou. Jonas se levantou e falou assim: eu não vou, eu vou para trás. Eu vou para trás. Se levantou e foi. Olha só, irmãos, na desobediência, ele comprou passagem. Na desobediência, ele pegou um navio. Na desobediência, ele foi em direção oposta que Deus determinou. Sabe o que acontece, irmão? Quando a gente sabe o que Deus mandou fazer e a gente não faz, pode ter certeza que vai dar errado. Agora, irmãos, como é que a gente vai culpar a Deus? Como é que a gente vai culpar a Deus se a gente não ouve Ele falar?
Senhor, eu preciso ter intimidade contigo para saber que você, porque eu não sei se eu estou fazendo certo, se eu estou fazendo errado. Há um tempão atrás, Deus mostrou a pastora dentro de um avião. E ela perguntou: Deus, mas meu esposo não vai? Deus falou: não, dessa vez não. Vai ter um momento que vocês vão viajar juntos, de avião. Mas essa é só você que vai. Passou 2 dias, 3 dias, surgiu um convite para ir a Salvador e ela foi de avião. Foi e voltou de avião. Ela ficou, acho que foi 3 dias lá. Depois Deus me levou a Israel, fiquei 1 mês em Israel. E isso ano passado, e Deus falou assim: olha, vai ter uma viagem, vocês vão viajar junto. E houve um convite. Está aqui, irmãos, ó. As 2 passagens para a Dinamarca, nós vamos pregar lá. Mas é importante a gente estar fazendo aquilo que Deus manda fazer. Porque, irmãos, quando a gente vai na missão de Deus, acontece milagre. Quando a gente vai na missão de Deus, acontece multiplicação. Quando a gente vai na missão de Deus, irmãos, é salvação de vidas. Mas quando a gente anda fora da direção de Deus, o barco vem turbulência. A gente ameaça até quem está perto de nós. Aqueles homens iam morrer se Jonas não tivesse sido lançado no mar. Irmãos, e mais lindo ainda, Deus teve misericórdia dele. Deus enviou um grande peixe, uma baleia, sei lá o que foi, mas que cabia ele no estômago dele e dava espaço até para orar. Deus teve misericórdia, porque era para ter morrido afogado. Irmãos, e quantas vezes Deus tem misericórdia das decisões que a gente toma errado? Será que Deus está falando comigo? Será que eu estou tomando as minhas decisões dentro daquilo que Deus estabeleceu? Ou eu estou comprando e vendendo sem Deus falar? Será que eu gasto tempo? Deus, busca o sinal. Será que é isso que eu estou fazendo? Eu louvo a Deus, irmãos, nesse presente século, meu filho Davi e a minha nora Juliette, a Ju, antes de namorar, fizeram um propósito para Deus confirmar se deveriam namorar ou não. 2 meses de monte. Quando Deus respondeu, eles estavam no monte. Deus disse quando eles deveriam se casar. Que crise viveram! Porque o fato de Deus falar conosco não significa que vai ser fácil. Vai lá, entra na terra que manda leite e mel, mas você vai ter que lutar para tirar as pessoas de lá. Ah, Senhor, eu pensei que eu ia ganhar tudo assim. Irmãos, diga assim: as coisas de Deus não são fáceis, elas vêm com luta. A gente vai ser abençoado. Que os discípulos falassem: Senhor, nós vendemos tudo e largamos tudo e estamos aqui, assim, o que nós vamos receber? Vocês vão receber 100 vezes mais, com perseguição. Então as nossas bênçãos, elas vêm lutar. Eu não vou esperar um carro novo para trabalhar. Eu não vou esperar que uma grande empresa bata na minha porta e fale assim: ó, Deus me mandou contratar você. Não, eu tenho que ir lá bater na porta. Eu tenho que fazer curso para me habilitar para estar lá. Aí Deus vai abrir as portas. Você entendeu, irmão? Às vezes a gente tem uma visão muito errada, acha que vai ser fácil. Não é dessa maneira. E o que aconteceu, irmãos? Deus marcou a data e eles se casaram no monte, onde Deus deu a resposta 2 anos depois. Mas sabe o que eu acho muito legal nisso? Eu estava lá e vi. A Rosa também estava, a Gegé, começou a chover. Tinha dado uma chuva. Eu estava com eles no trabalho mesmo no Rio de Janeiro, que são fotógrafos. Deu uma chuva terrível. Arrasou Barra Mansa e Volta Redonda. E no diagnóstico da previsão estava 95% de chance e eles iam casar a céu aberto. Eu falei assim: Senhor, e agora?
Eu falei, Deus, em nome de Jesus, o Senhor falou a data, não é possível que vai chover. Irmãos, quando os padrinhos estavam entrando, começou a chover. Aí nós ficamos tudo debaixo. Quem já foi no Monte Efraim, tem aquela tipo uma capelinha, todo mundo alojadinho ali embaixo ali, e ela dentro do carro chorando. De repente, parecia um arco-íris em plena tarde. Irmãos, eu vi. O altar estava lá e ela estava vindo aqui. Atrás dela raiou um sol que batia na roupa das pessoas dos padrinhos e por o fundo de chuva. Aonde nós estávamos no choveu, e atrás, nos bairros que estavam ali de volta, chuva e um grande arco-íris no meio. Coisa que só Deus pode fazer. Mas quando a gente faz as coisas de acordo com a vontade de Deus, não quer dizer que vai ser fácil. Ah, mas Deus falou, está tão difícil. Permanece naquilo que Deus falou que vai dar certo. Sabe por quê, irmãos? Pela dificuldade, às vezes vem para ver se a gente, Deus permite a dificuldade para ver se a gente vai confiar naquilo que Ele fala. Estica na mão de Deus para você ficar. Faz aquilo que Deus, não faz as coisas sem orar. Surgiu uma oportunidade, mas Deus não mandou fazer. Eu lembro até hoje, eu estava assim, eu com o meu Siena, falando assim, Senhor, estou precisando de um carro com 7 lugares, pode ser uma Zafira. Dobrou, nem pensava, porque é 7 lugares, mas no carro, nunca imaginei, será que não dobrou, irmão? Mas Deus dobrou a bênção, né? Como diz assim. Mas um dia eu indo e a pastora orando, eu não sabia o que ela estava orando. É importante estar de acordo. Mas quando eu vi essa dobrou, eu parei na agência e falei assim com a pessoa assim, vem cá, como é que a gente faz uma jogada desse meu carro nesse daí? Ele falou, o senhor gostou, pastor? Falei, gostei. Pega, vai lá e mostra para a tua esposa. E me falou, eu peguei o carro dele, você. Quando eu cheguei em casa, o pastor falou, que carro é esse aí, filho? Falei, não sei não, é uma bênção aí, que nós estamos aí negociando. Vim aqui trazer para você, ver se você gosta, e a gente fazer uma oração, que eu não sei quanto vai ser a diferença não. E nem tenho dinheiro para essa diferença. E nós demos as nossas mãos no quintal, gostei. Senhor, nós queremos esse carro, mas sem uma prestação. Não quero pagar uma prestação. Ainda faltava 4 prestações do Siena para pagar. Eu falei, Senhor, não quero, eu não acabou, eu não quero começar uma nova não. Irmãos, por incrível que pareça, olha só, cheguei lá, o rapaz falou assim, vamos fazer um negócio? Esse carro seu aí tem 4 meses para pagar ainda, você me dá o valor desses 4 meses, mais R$1.000 de diferença. Eu falei, amém. Falei, vamos fazer o seguinte, nós estamos em acho que era julho, né? Casais, maio. Vamos fazer o seguinte, quando chegar novembro, eu quito esse carro. Tá bom? Eu quito esse carro e amanhã eu te dou R$1.000, eu não tinha um centavo. E tirei tudo do Siena e coloquei tudo dentro da dobrou e lá fomos. Aí fui conversar com a tesoureira, ela falou assim, não, o senhor tirou férias, nós não demos o dinheiro do senhor. E era quanto? R$1.000, o que eu precisava. Cheguei dele pro rapaz e nós ficamos com essa dobrou. Eu fui olhar a diferença. O Siena valia 15 mil, 14 mil. A dobrou 25 mil. Aí eu fico pensando assim, dá para entender? Dá para entender o que Deus faz? Mas tudo deve ser feito. Agora, a Rua sabe isso aí, gente. Como é que a gente usa esse carro? Irmã Sebastiana também sabe. Como é que a gente usa esse carro? Na obra. Eu não quero carro para mim.
Se eu quiser um carro para mim, Deus me dá um carro novo. Mas eu quero usar na obra. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente anda naquilo que Deus falou. Mas eu não vou me delongar nessa palavra, mas eu quero dizer para os irmãos, há uma diferença. Tinha intimidade com Deus, andavam naquilo que Deus mandou andar, eram profetas e servos de Deus, mas na hora de obedecer, Josué obedeceu e Jonas não. E quando Josué conseguiu colocar o povo na terra prometida, porque ele obedeceu, Deus era com ele. Deus honra quando a gente anda de acordo com sua voz. Mas Jonas botou tudo na tribulação a se perder. Eu gosto que depois ele andou até ao local, ele fez o que Deus mandou fazer, mas ele passou por isso daí. Se você não souber a vontade de Deus, é melhor que você fique parado até saber. Me lembro, acho que foi Davi que falou isso. Vamos? Ele falou assim, não, eu vou esperar para ouvir o que Deus quer falar. Não haja na emoção. Entende, irmão Sebastião? Não é uma crítica, mas a maioria do ser humano hoje que serve a Deus compra, vende, toma decisões sem perguntar se é Deus, se Deus quer aquilo. Sabe por que não pergunta? Eu já vi Deus falar assim, Senhor, me mostra o meu esposo, mas eu quero aquele fulano. Não adianta você escolher. Porque às vezes a vontade de Deus não é a que eu planejava. Às vezes a gente dá muito de Jonas. Eu sei o que Deus quer, mas não estou satisfeito com aquilo que Deus quer. Sabe por quê, irmão? Eu vivo hoje, mas eu não estou vendo lá na frente. Você tem que olhar lá na frente, porque você pode casar com a sua vontade aqui e sofrer para todo sempre, ou você pode casar com aquilo que Deus, ou fazer aquilo que Deus está fazendo, e lá na frente você vai falar assim, muito obrigado, Senhor. Nem eu veria isso que eu estou, nem eu planejaria isso para mim. Quem anda na direção de Deus dá certo. Diga assim, a melhor direção não é a minha, é a de Deus. Que Deus nos ajude. Vou te contar uma última coisa. Pedi um carro com Deus lá no Rio de Janeiro. Senhor, eu estou precisando de um carro. Irmão, quando a gente entende uma coisa, tem aquela oração que você faz assim, ó. O diabo deve ficar assim, o que ele está falando? Não estou ouvindo nada. Como é que eu vou fazer? Como é que o diabo vai fazer leitura de lá, me engana? Nem ele me entendeu. Não entendeu. Mas o que acontece, irmão? Quando você fala de maneira audível, o vizinho ouve, seu filho estiver acordado ouve, Deus ouve, o diabo ouve. Amém? O que o diabo faz? Vou ajudar você. Aí chegou um irmão e falou assim comigo: irmão, tem um carro para te oferecer. Ei, irmão, é de Deus. Me chorei de Deus. Um Fusca 69, nada contra Fusca. Mas era meia hora dentro dele, meia hora fora. Era uma fumaça desgraçada que dava no carro. Andando o carro assim, irmão, parecia que estava pegando fogo dentro dele. Tinha que parar, abrir as portas assim, a fumaça saía, atrás de novo, andava uma meia hora fora. Eu falei assim: Deus, que carro é esse? Te pedi um carro, você me deu um carro. E Deus falou assim comigo assim: quem te disse que eu te dei esse carro? Você me perguntou? Você apenas me pediu, mas não me esperou eu dar. Cuidado que quando você ora de maneira audível, desconfie. Ah, Deus, eu quero um namorado. Mas surge um rapaz novinho, bonito na igreja. Deus, muito obrigado, é esse. Não procuro. Aí chega um mais ou menos, muito bonito. Eu você não vai querer mais ou menos. Você vai querer mais bonito. É o de Deus. Aleluia! Xarabalá, né? Fala até mistério. Esse é o de Deus. Irmão, tu vai na aparência. E se Deus não impede,
profeta Samuel ele ia errar na escolha do rei. Ele escolheu o irmão de Davi em vez de Davi. A gente tem que ter muito cuidado com a aparência. Mas eu quero dizer aqui para os irmãos que a gente tem que ter a direção de Deus. E muitos às vezes não buscam a direção de Deus porque eles têm medo de Deus escolher aquilo que Ele não quer. Cuidado com as tuas escolhas, porque elas podem te levar a um sofrimento. Mas que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos proteja. Vamos ficar de pé, irmãos. Diga assim: eu devo ouvir Deus falar comigo. O que Deus tem falado comigo. Pai, em nome de Jesus, eu ministrei essa palavra dos teus servos. E eu quero profetizar, meu Deus, que de hoje em diante, pedir perdão também por tantas decisões que às vezes tomamos pelo impulso do momento. Às vezes não dá tempo de eu dobrar o meu joelho. É um negócio que se eu não entrar logo eu perco. Às vezes a situação me empurra para determinadas decisões. Depois dá tudo errado, eu vou reclamar contigo. Mas você não falou assim. Deus, eu nem te perguntei. Nos perdoa. Nos perdoa porque às vezes já vi pessoas casar por interesse financeiro e não por amor, sem saber se realmente era o Senhor que queria aquilo. Deus, às vezes a gente erra pela nossa ignorância de não ter intimidade, mas Deus, nós queremos ter o que Jonas e Josué tinham. Nós queremos ter a direção do Senhor, nós queremos saber a direção do Senhor, nós queremos ter intimidade de ouvir a sua voz, nós queremos, ó Deus, ser instrumento nas tuas mãos. Nos perdoa porque às vezes nós colocamos muitas pessoas em perigo pela nossa desobediência. Se eu estiver no barco, andando errado, Deus, todo mundo que está comigo vai pagar. O Senhor nos perdoa, Pai, porque muitas das vezes, muitas pessoas morrem porque nós andamos errado. Mas que de hoje em diante, não só eu, mas todos que assistirem essa mensagem, sejam tocados, sejam, ó Deus, dirigidos por Ti, em nome de Jesus, e que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus e a consolação do Espírito Santo sejam conosco. Que a igreja diga amém. Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.